sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Agora diz, como é que vai ser daí? Boa noite. A prova de estreia do campeonato teve um pouco de tudo. Rally marcado pela recuperação feroz de Miguel Nunes no dia de sábado. A forte chuva fez João Magalhães ter um violento acidente. Numa prova onde os Porsches foram uma das principais atrações. Passou pela liderança, mas acabou em segundo lugar. Filipe Pires, que é nosso convidado. Boa noite. Sinal verde e vermelho do Rally. Olha, sinal verde, penso que é a competitividade que houve entre os 4 primeiros, ficamos todos bastante perto. O sinal vermelho é o infeliz acidente do Magalhães. Penso que... Humberto. Boa noite. Em relação ao sinal vermelho, tenho a mesma opinião do Filipe Pires. Acabou por ser aquele violento acidente que o João Magalhães sofreu. E o sinal verde vai para alguns regressos de pilotos que já há alguns tempos não faziam rallies, também para alguns novos que acabaram por entrar. É sempre uma mais-valia para o nosso campeonato, tanto estes regressos como estas estreias. Muito bem, o estado do Mitsubishi de João Magalhães já no local deixava antever muitos estragos e a luz do dia veio confirmar isso mesmo. Fomos até à garagem saber o ponto de situação do Evo 10. Hilário James é o responsável pela manutenção e preparação do Mitsubishi Evolution 10. Observa de perto os estragos sofridos, mas ressalva sobretudo a importância do sistema ANDS e do roll bar. Para a vossa segurança, sim senhor. Se não fosse o sistema, o roll bar e o ANDS, não sei... O sistema ANDS é fundamental. Vê-se nestes casos que o sistema ANDS é muito bom. Muito bom. Como é que encontrou a equipa agora, passados uns dias? Então-se, cada dia que passa estão melhorando, o que é natural, e a gente está contentes e felizes por isso. Pronto, agora é tomar as decisões que eles têm que tomar. A equipa está a estudar hipóteses que estão em cima da mesa. Uma delas é parar, mas se for para continuar... Estão preparados para mexer no carro já amanhã, se for preciso? Já amanhã, hoje à noite, a hora que for preciso. Mas tem muito trabalho pela frente? Tem, eu sei. O que é preciso para este carro ficar em condições? Uma carroceria nova e mais? Uma carroceria nova e alguns órgãos mecânicos. Chaparia, a nível de chaparia, rever o que é de diferenciais, motor, porque aquilo foi uma travagem repentina e há órgãos ali que pararam de repente onde deviam estar a andar. E no final, uma palavra de apreço para a organização e equipa de socorro. Dou os meus parabéns à organização, aos bombeiros, o pessoal que ajudou naquela situação toda, portaram-se lindamente. Rally que começou então na sexta-feira à noite com o especial espetáculo na Ponta Delgada, que acabou por ser problemática devido à chuva. Vamos às imagens. Muito público na Ponta Delgada, de facto mais uma enchente, muitos motivos de interesse. E antes de falarmos com os pilotos, desta vez fomos ouvir a opinião dos adeptos. O que é que faz vir aqui? O espetáculo, gosto de ver o espetáculo, nada mais. Tem mais expectativa pelos Porsche? Sim. Penso que vai ser interessante com o Miguel Nunes e os dois Porsches. O Rally em si, basicamente, sou um adepto do Rally e é mais uma classificativa para ver. É o que o motivo que o traz aqui, são os Porsches. Para mim é, os Porsches. Sports. Porquê? Por causa do barulho? Por causa do barulho, sim. Algumas, a nível dos Porsche, sem dúvida atrai muito público, até porque são carros muito competitivos e são carros que chamam o público. Já fazia falta esses carros? Já fazia, sempre as mesmas coisas também, cansa, não é? São bons carros, agora a ver, vamos. Acha que não consegue arrastar público? Sim, por um lado sim. E na luta que é novo arrasta. E na luta dos C2, deixa-me adivinhar, quem é que é campeão? Vamos lá ver. As contas faz-se no fim. Muito público, Humberto. Estavam reunidas as condições para uma especial espetáculo. Sim. Queria começar já com o Agostinho Betancourt, sim. Naturalmente este tipo de especiais acaba sempre por atrair muito público. Essencialmente é o rally que vem à cidade, é o rally que vem para junto das pessoas, quando normalmente são as pessoas que se têm que deslocar às serras para poder assistir a este espetáculo. Também estas classificativas têm algumas dificuldades extras que não são encontradas nas estradas florestais, tipo os passeios, outro tipo de obstáculos, e torna sempre a classificativa muito difícil de fazer, mas também muito espetacular. Isto é a altura. Vamos ver por dentro do carro do Miguel Nunes, na altura. Esquerda 5 metros.
menos 60 e direita a fundo 40. Isto é incrível, esta chuva, pá. Direita 5 a fundo 40, para a esquerda 5 menos 20. A dupla do Mitsubishi ia ter muitas dificuldades. De facto, na altura que o Miguel estava em prova, chovia copiosamente, Humberto. Foram tanto o Miguel como o João Magalhães, pode ver nesta imagem, sim. Demonstram, apanharam muita chuva na hora em que estavam a fazer a classificativa. Outros pilotos mais afortunados acabaram por apanhar um pouco mais seco esta especial, mas portanto o tempo acaba, ou a meteorologia é um dos fatores que não são controláveis e naturalmente poderá haver pilotos que tenham um pouco mais de sorte e acabam por disputar a classificativa. Mas isso é uma questão que eu queria coloco para os dois, tanto para ti, Humberto, como para o Filipe Pires. Enquanto vemos a evolução dos pilotos nesta classificativa de sexta-feira, há quem diga que se devia ter parado a classificativa, que se devia ter deixado, por exemplo, o Jorge Pereira dessa opinião, que se devia deixar a oportunidade de mudar de pneus. Foram a Parque das Assistências 3 horas antes de fazer esta classificativa e deveria ser dado, se calhar, essas hipóteses, porque em causa fica a segurança. Opiniões? A Parque, bom, começando focaste em duas situações. A primeira, o interromper a classificativa. Por aquilo que estava a decorrer na altura, não há razão, no meu entender, para interromper a classificativa. O percurso não aconteceu nada de especial, apenas choveu bastante num período curto. Só que o troço em si não estava sem qualquer outro tipo de obstáculos, a não ser aqueles que os próprios pilotos conheceram durante os reconhecimentos. Assim sendo, no meu entender, não há razão para interromper a classificativa. E se aqui nesta classificativa tu consegues ter uma visão de quase toda a classificativa, se for uma classificativa disputada nas serras, no princípio da classificativa está a chover, a meio pode estar granizo e no fim pode estar sol. Neste caso era uma tromba d'água, como se diz na gíria. Mas não há, acontece tão rapidamente que não há poder de reação? De decisão. Alguém a comunicar para a organização que está a chover muito, até a organização se aperceber do que se está a passar e tomar a decisão de interromper, leva algum tempo. Já serão mais 2 ou 3 pilotos, como em outras situações. E ter um parque de assistências, a possibilidade de mudar de pneus? Isso era o segundo aspecto que eu queria falar. Regulamentarmente, essa situação não é fácil de conseguir, porque os parques de assistências só se podem realizar antes de cada etapa e, portanto, considera-se antes de começar cada dia, considera-se o início do dia, o dia a seguir. Portanto, é muito mais importante ter este parque no dia seguinte, no outro dia de manhã, e não antes da super especial. Obviamente que seria bom, mas regulamentarmente há muitas limitações nesse sentido. Eu defendo... também pode-se alterar para melhorar a modalidade. É isso sim, mas a organização não tem esse poder. Agora, regulamentarmente, se isso fosse possível, acho que sim. Quanto mais perto da hora do evento, ainda se puder mexer nos carros, essencialmente trocar pneus, seria muito, muito importante. Mas essa solução, o ano passado, foi criada no Rally de Santa Cruz. O Rally de Santa Cruz, o ano passado, foi criado um parque antes da super especial da Camacha, creio, porque havia a suspeita de chuva e tivemos direito a ter lá as carrinhas na zona do Café Relógio e existia essa possibilidade. Em relação ao que aconteceu na sexta-feira, e pelas leituras que a equipa fez a nível de meteorologia, e não quis arriscar e fui com borracha intermédia, portanto também é uma solução que as equipas podiam ter feito em vez de ir com borracha de seco, fio quase. Eu cheguei a apanhar água e consegui-me defender porque tinha pneus para isso. Depois o Filipe Freitas aqui a cumprir o roadbook alternativo, foi-lhe dado pelo Colégio de Comissários o mesmo tempo de Gil Freitas. Concordas com a decisão, Humberto? Sim, concordo plenamente. Julgo que é uma viatura mais aproximada à viatura do Filipe Freitas, que cumpriu o itinerário em condições idênticas àquelas que o Filipe Freitas ia cumprir. Daí concordar com a decisão do Colégio de Comerciais. Reis e senhores nesta especial foram os C2, o Bruno Fernandes, depois o André Silva e o Rui Jorge Fernandes foi mesmo o mais rápido, porque o André, quando ainda estava à prova, e depois ele diz mesmo isso, acaba por apanhar a chuva, mas grande andamento do André Silva.
Ele está, de facto, outra vez de parabéns, faz já milagres com este carro, assim como os restantes concorrentes. O Bruno Fernandes também já deixar aqui uma ideia do que poderá acontecer este campeonato e depois da participação do tempo do André Silva. De facto, então o tempo de Rui Jorge Fernandes é também de se lhe tirar o chapéu. Ele parte para o dia de sábado do Rui Jorge Fernandes na liderança. É a primeira vez que isto lhe acontece na carreira, a liderar um rally. De facto... Inclusive chegou aqui à Mitsubishi e liderou o C2. Mas é uma meteorologia, na Madeira tem estas coisas e vai sempre acontecer este tipo de situações. Repara, este tipo de classificativas é muito propício a este tipo de acontecimentos. Ou seja, Magalhães partia para aquele que haveria de ser este resultado. São as imagens do Luís Roberto, que nos cedeu, a quem agradecemos. De facto, é estrondoso, é de arrepiar, só o barulho, de facto, impressiona. Uma violenta pancada, um violento despiste de João Magalhães e Jorge Pereira, com algumas mazelas físicas, mas felizmente estão bem e a recuperar, e isso é que interessa. Assim já não se pode dizer o mesmo do Mitsubishi. De facto ficou maltratado, ao que tudo indica, aquilo que sabemos será para parar este projeto. Não há muita vontade de continuar e também é natural. Esse desfecho depois de um acidente desta gravidade, de facto, piloto e copiloto não têm para já muita vontade de continuarem, principalmente o João Magalhães. Este foi o local do impacto, este muro totalmente destruído pela viatura. Tem que ficar ali daquele lado, está bem? Isto é o meu trabalho. Tem que ficar daquele lado. Tem que ficar daquele lado, onde aquelas pessoas estão, onde terminei, está a perceber? Já são poucos os casos, mas este é um exemplo, já o dissemos várias vezes. Ainda há agentes que não percebem o papel da RTP, da comunicação social. O que nós queríamos era relatar o que estava a acontecer. Fomos impedidos por este agente, repito, felizmente, já são poucos esses casos. Na altura, o Jorge Pereira até pediu para transmitir estas imagens e dar conta do excelente trabalho que foi feito pela equipa de socorro aos dois, quer ao João Magalhães, quer ao Jorge Pereira. De facto, o Jorge Pereira agradecerem bastante aquilo que a organização e a equipa de socorro fez. Antes das imagens de sábado, vamos às entrevistas. Deixa-me só ver aqui as entrevistas, quando vimos o João Silva, que falhou este rally, e o Francisco Tavares também. Está na liderança do rally, algo inédito na sua carreira. Muito bom, Paulo. Até com logo do primeiro rally, logo da primeira especial, ser líder de qualquer coisa é ótimo. Vamos a ver agora este dia, assim com chuva, o que é que vamos conseguir fazer, mas não é muito bom para nós. Não vamos andar com pneus de chuva. Penso que também os adversários também não. Vamos a ver. Vamos nos divertir, que é o que interessa. O objetivo é ganhar os C2. Ontem, na última volta, temos a rodar de começar a chover. Perdemos muito tempo, nós dois intermédios vinhamos a ganhar, assim que acabamos de perder cerca de 4 segundos. Mas não interessa, são coisas que acontecem. Desde já quero mandar um grande abraço ao Magalhães e ao Jorge, pelo acidente de ontem, e que melhore rápido e que voltem. Depois de começares, atribui o tempo do Gil Freitas ao Filipe Freitas. O que é que lhe parece? É sempre difícil para mim opinar sobre isso. É claro que eu estou prejudicado, não é? Claramente. Penso que o Gil Freitas, se calhar, também tenta ou mais do que eu. Mas pronto, foi uma decisão do colégio de comerciários, temos que aceitar. Alguma decisão eles tinham que tomar e julgo que qualquer uma que fosse tomada seria sempre de alguma forma polémica. Nós aceitamos e vamos tentar fazer o nosso rally pelo melhor. Ontem estavam condições muito difíceis. Impossíveis, nunca vivi nada assim dentro de um carro de rally. Cheguei mesmo a ponderar parar a média classificativa e se calhar era o que devia ter feito para tentar evitar que aquilo acontecesse ao João Magalhães. Lamento muito e aproveito para mandar um grande abraço para os dois e faço votos para que recuperem em breve e consigamos tê-los de volta nas estradas da Madeira. Dia de hoje tentar recuperar? Sim, vamos tentar, é difícil, o rally é curto, nós perdemos ali muito tempo, são só 42 km classificativos, o que é extremamente curto. Mas vamos dar o nosso melhor, vamos tentar. Satisfeito com essa decisão do colégio de comerciários? Sim, acho que é justo, mas também era um bocadinho irrelevante para nós, um bocadinho triste o que aconteceu com o João Magalhães, um grande abraço para ele. O tempo para nós era de segundo plano, os rallies são assim, um grande amigo teve um azar. Vamos lá ver o que é que podemos fazer agora durante o dia de hoje, muita chuva, como bem sabes os carros são muito difíceis quando tirar chuva, vamos lá ver. Montar pneus para essas condições e tentar andar o melhor possível. Não sei exatamente como é que é o regulamento, provavelmente está correto. Diz isso, está correto. Fiz sorte para o Filipe. Algum dia também terei que ter sorte. Não é? Dia de hoje, preocupação principal, a chuva? Sim, claro, estes carros são muito difíceis de conduzir em chuva. E vamos tentar chegar ao fim, que é o que interessa. Mas o dia de sábado foi de facto de Miguel Nunes, prova irrepreensível, Humberto.
De louvar em todos os níveis a prova do Miguel. Em tão poucos quilómetros recuperar uma diferença tão substancial em termos de tempo não está nas mãos de qualquer um. E uma das principais características que o Miguel tem e que de conduzir à chuva. São muito poucos os pilotos que têm, que logo na primeira especial consegue entrar a todo o gás. Enquanto muitos pilotos precisam do tal aquecimento, o Miguel não, consegue logo na primeira especial fazer tempos verdadeiramente... E até aqui, debaixo de água, o carro a escorregar muito, o Miguel parece que anda sobre carris. O carro de tração às quatro rodas ajuda também bastante, bem calçado, porque o Miguel desta vez já sabia o tempo que estava e escolheu a mistura ideal para enfrentar estes troços e portanto permitiu que o Miguel tivesse este andamento tão forte mesmo sobre aquelas condições atmosféricas. O Filipe Pires estava aí atento a ver as imagens da concorrência de peso. E apercebo-me cada vez mais que o meu setup está um pouco errado. Era por isso que dizia isso, que parece que o Filipe, que o Miguel anda sobre carris. É que eu vi as suas imagens on board e não tem nada a ver. Não, o meu carro está a correr muito de frente. Aquela zona ali tinha duas curvas que estavam bastante escorregadias e parecia um tração à frente. O carro escorregou imenso. Tentei corrigir com o travão de mão e não consegui. Portanto, a conclusão que eu chego só das poucas imagens que vi, que já tinha comentado no dia do rally, que tenho que trabalhar muito os setups, estão completamente errados. Mas de facto, velocidades alucinantes da dupla Miguel Nunes e João Paulo, fizeram uma recuperação incrível no segundo dia de prova e acabaram por vencer com 8 segundos e 4 décimas de vantagem para o homem que passou pela liderança, mas não a conseguiu aguentar. O Filipe Pires é o homem que vemos nas imagens. Vamos aproveitar agora para ver os comentários do Filipe Pires. Não, é um pouco o que eu disse. Eu tentei de alguma forma segurá-lo, não consegui e cheguei à conclusão que não havia que inventar, não é? O segundo lugar para mim está excelente, fiz uma época passada muito má. O objetivo este ano é terminar rallies, consegui-lhes fazer no pódio ainda melhor, com este segundo lugar. Acho que a equipa está super satisfeita com este resultado e temos plena noção que temos que trabalhar imenso. E não tenho a experiência do Miguel a nível de alinhamentos, nem de afinações deste tipo de carro, nem deste carro. E é nisso que a gente tem que trabalhar. A gente vê aqui, por exemplo, aqui o carro foge-me imenso de frente comparado com o do Miguel. É notório. Portanto, fiz o que conseguia fazer e acho que estou satisfeito com a classificação. Humberto. Bom, eu compreendo um pouco esta situação que o Filipe Pires acabou por expor aqui. E concordo, porque realmente o Filipe Pires teve o ano passado um ano para esquecer, sempre com muitos problemas neste Mitsubishi. E naturalmente o grande objetivo do Filipe este ano é terminar os rallies. E quando se viu no pódio, já se sentiu por satisfeito e não quis andar a 100%, como é preciso andar para conseguir ganhar um rally ao Miguel Nunes. O Filipe não o quis fazer, não quis arriscar, porque precisava exatamente de terminar. E depois de ultrapassados, espero eu, estes problemas que este veículo demonstrou o ano passado, agora sim começar a trabalhar nas afinações, que são nessas pequenas coisas que se conseguem marcar as diferenças. Quando o setup estiver em condições, aí sim o Filipe naturalmente será mais competitivo. O Vasco é que não estava muito satisfeito, mas pronto, a coisa correu bem. Ele estava a fazer o papel dele, que é normal. Sim, era muito importante motivar, porque foi realmente por uma unha negra e foi uma grande possibilidade que o Filipe Pires teve para triunfar neste rally. A voz do Vasco Mendonça, vamos ouvir a voz do Duarte Miranda nas notas do Gil Freitas. Uma censura. O Gil também a apanhar um valente susto e vamos ver daqui um bocadinho também a se queixar o Gil Freitas de falta de aderência. Com esquerda 5, a fundo, 50 e abre para a esquerda 4, não corta, abre esquerda 4, não corta, 100.
este Porsche respira potência. Não. Chamo-lhe o Papa Velocidades. Quanto mais caixa tivesse, mais velocidade Tem aceitava. um barulho muito bonito também. Esquerda 100, esquerda 5 longa 30, esquerda 5 longa 30 e atenção, abre para a direita 2, abre para a direita 2, gancho, direita 2, gancho, fecha no fim. Esta parte aqui estava muito escura. Agora vê o resultado. 80 à vista. Abre para a direita 4 menos, abre para a direita 4 menos. Houve uns poucos de bips a seguir no fim, mas eu resolvi não pôr. De facto, cumpriu a missão, acumulou quilómetros do Gil e terminou um rally, que era isso que também era o esperado pela equipa. Mas foram as piores condições que poderiam ter para a estreia em rallies destas vitórias, tanto o Gil como o Filipe Freitas. Realmente ainda tem muito que aprender com os carros e apanharem estas condições de aderência, que é nenhuma, para estas viaturas de tração atrás, tornou-lhes a missão quase impossível. E em vez de aprenderem, julgo que desaprenderam, porque começaram foi a ter medo da própria viatura e, portanto, têm que fazer um reset e fazer uma reaprendizagem, porque naturalmente muito devem ter sofrido com tanta potência, mas com tração só atrás. Veio-se os resultados do Gil e vi-se também o resultado do Filipe Freitas em termos de classificação. O Filipe Freitas é o campeão regional em título, é também dos dois pilotos que disputam os rallies com o Porsche, o que menos quilómetros tem, porque o Gil, é bom relembrar, já tinha feito uma rampa, mas no entanto não conseguiram de maneira nenhuma incomodar o líder do rally e andaram muito mais cá para baixo. É natural, quando acordei e olhei para o céu, vi logo que seria impossível estes pilotos fazerem um bom rally, porque não tinham condições para tal. O Filipe Pires finta o segundo, o Gil Freitas terceiro e o Filipe Pires segundo, o Gil Freitas terceiro, perdão, e o Filipe Freitas quarto. Eu chamo a atenção e olha para o retrovisor, é nesta subida que a porta abre ao Filipe Freitas. Olha para o retrovisor e é onde ver a porta do lado do Filipe abrir. E o piloto deita a mão à porta e chega assim ao final do troço, literalmente com a mão na porta, a agarrar a porta e arregalado para mim, porque eu estava na altura a dar tempos para a Antena 3, e depois teve que ir ao Parque das Assistências fazer a reparação, porque a porta teimou em não colaborar. Já no reabastecimento há uma fotografia do Carlos da Silva em que ele está a reabastecer o Filipe Freitas e a porta literalmente caiu quando ele reabastecia o carro na bomba de gasolina. Pois ainda faço ideia o peso destes carros, mas estes carros devem ser super leves. A porta é super leve. A porta é quase uma folha de papel, é impressionante. Estes carros têm tudo para ganhar rallies. Estes carros noutros países ganham os R5 e os Super 2000. Portanto, a nível nacional, o João Pedro Fontes já andou à frente. Mais um ou dois rallies e vai ser primeiro e segundo só Porsche. O Filipe Freitas, só para comentar, aconteceu um pouco de tudo, até a centralina dos capacetes teve problemas, que teve que tirar o fio das notas, portanto foi um rally com algumas peripécias. O André Silva fazia 27 anos, disse que cá estou presente, até o terceiro tempo à geral fez num dia, na classificativa no sábado, na primeira. Exatamente, mas o André é já uma confirmação, é pena que o André não tenha conseguido mudar de viatura, porque, tal como dissemos já no fim do ano passado, o André já merece dar o passo, visto que não consegui certamente reunir os sponsors suficiente para mudar para patamares mais altos. O André fez aquilo que já nos habituou, portanto já começa a ser redundante estar a dizer. Aliás, já não há muito mais para dizer. Vezes mais do que agora, mas penso que este ano o André vai ter também bastante trabalho. Temos a que lhe dar uma mãozinha a colocar melhor as câmaras. Mas agradecemos a cedência das imagens, como é óbvio. O Rui Jorge Fernandes fez também ele uma prova brilhante, exuberante, mesmo com a borracha não adequada, lutou até à exaustão para fazer frente ao André Silva e foi de facto uma luta também muito bonita de seguir, Humberto. Mas era isso que eu queria dizer, quando disse que o André Silva ia ter trabalho, referia-me exatamente ao Rui Jorge Fernandes. O Rui Jorge Fernandes fez cronos muito interessantes, quando tiveram com borrachas iguais, mas aí o problema da escolha da borracha cabe à equipa, portanto
ainda é uma mais-valia o André ter conseguido escolher a borracha certa para o início do rally, e está parabéns por isso, porque é neste conjunto de pormenores que os rallies se definem, e o Jorge, como a escolha não a mais correta para o início do rally, acabou por perder muitos segundos. Quando as escolhas de borracha foram idênticas e as acertadas, ambos os pilotos fizeram cronos muito parecidos, o que nos perspectiva grandes duelos nos próximos rallies. O Duarte Ramos teve um problema de transmissão, mas se o Duarte Ramos é exigir muito, pedir mais, ficar pelo menos à frente dos C2? Sim, o Duarte Ramos naturalmente, pela viatura que dispõe e por aquilo que guia, tem que andar muito mais do que andou neste rally. Naturalmente não podemos esquecer que o Duarte já não fazia, o ano passado não fez rallies, teve um brutal acidente também no início da época. Esta tal readaptação, este tal mudar o chip para conseguir voltar a ser competitivo como foi em épocas anteriores. O Rui Conceição, oitavo? O Rui Conceição passeou este bonito escorte em relação aos VSHs, ganhou à vontade, fez também tempos muito interessantes, e é sempre com muito agrado que vemos esta viatura passar. Ele que teve também um problema logo na sexta-feira, e depois tiveram que penalizar e tudo para poder conseguir reparar. O Bruno Fernandes ficou aquém da concorrência, mas aqui e ali foi mostrando que rapidamente pode lá chegar também. O Bruno Fernandes é o primeiro rally que faz com este carro. Já na parte final do rally deixou boas indicações. É natural que também tenha muito que aprender sobre o carro e também muito que evoluir o carro. Quando digo evoluir é em termos de setups e em termos de afinações para pôr o carro à sua medida. Naturalmente isto só se faz depois de muitos quilómetros e depois de passar muito tempo à volta da viatura, é que ele poderá ser mais competitivo e poderá ser mais um que se junta ao lote dos dois C2 que falamos anteriormente, e aí sim a luta seria perfeita entre estes C2. O Dinarte Batista foi 10º classificado com este Citroën Saxo. Ao Dinarte não se pode pedir mais, porque a viatura que dispõe não lhe permite andar muito mais à frente, a não ser que os seus adversários tenham algum problema. Fez um rally dentro das suas possibilidades, tanto como piloto como com a viatura, como já referi, e vamos esperar que ele também possa evoluir em termos de viatura, a ver se coloca noutros lugares de classificação. O tempo é que não é muito famoso para essas evoluções. Sim, pois não, mas deixa ficar a esperança. Sim, claro. Pelo menos para nós espectadores é sempre muito agradável. 11º, o Filipe Betancourt, com este Citroën C2. Pois é, mais um piloto também. Conhece bem a buzina. E vai conhecer também aqui. Não tem uma participação muito regular e ele acaba um pouco por ser penalizado por isso, porque acaba por não fazer campeonatos inteiros, e depois esta falta de rodagem acaba-se por notar em alguns troços em que perde bastante para os seus Sim, embora este C2 também seja caixa em H. Sim, claro. Faz uma diferença bastante grande neste tipo de carro. É evidente que os três C2 anteriores, exatamente. O Gonçalo Freitas acabou, como se diz na gíria, de faca nos dentes, de manhã, a ver se despachava a concorrência para depois poder gerir essa vantagem. Foi o que o piloto acabou por fazer, ele que é navegado pelo Daniel Capello, a vencer então entre os pequenos e Ares. Parece que vamos ter também mais um polo de interesse, Humberto. Sim, julgo que será, à imagem dos anos anteriores, será mais um polo de interesse, mas a perspectiva que tive deste primeiro rally, julgo que poderá não ser exatamente como em anos anteriores, porque o Gonçalo foi com alguma facilidade para a frente, conseguir atingir os seus objetivos. Bom, como disse já em outras situações, este era um rally um pouco atípico devido às condições atmosféricas. Há pilotos que se dão muito mal com estas condições, com esta incerteza da aderência que possam vir a apanhar na curva seguinte, com a incerteza dos pneus a utilizar, e tudo isto cria muita pressão, e há pilotos que não convivem bem com ela. Portanto,
este acaba por ser um rally tipo que não é um rally que se tire grandes conclusões, ou pelo menos que eu tire grandes conclusões. O próximo também o Rally de Porto Santo também é um rally que não tem nada a ver com o restante regional, portanto só pode ser rally é que podemos já ter uma opinião mais balizada sobre esse assunto. Com a desistência do Francisco Tavares, ficou tudo mais fácil para esta equipa, que foi 13ª classificada e venceu a classe VSH 2 rodas motrizes. É um regresso do Vasco Silva, um regresso que já saudei também no início do programa. É bom ver tanto estes antigos pilotos como estes antigos carros, e naturalmente o Vasco terá muito boas recordações deste modelo de viaturas e pronto, para quem teve parado tanto tempo, julgo que o Vasco fez um bom rally. Segundo do troféu Iares, 14º classificado, o Ricardo Gonçalves, navegado por Artur França. O Ricardo foi o que mais luta deu ao seu principal adversário, ao Gonçalo, neste troféu particular. No entanto, o Ricardo nunca conseguiu incomodar o Gonçalo. Tal como há pouco tinha referido, o Gonçalo acabou por ter a vitória um pouco facilitada. Julgo que o Ricardo, houve algumas classificativas que se aproximou bastante e aí parecia que a luta ia se reacender, mas logo a seguir o Gonçalo respondia e o Ricardo já não conseguia se aproximar muito mais. Ok, agradecemos à dupla Ricardo Gonçalves e também ao Gonçalo Freitas por terem contactado a RTP e cedido as imagens on-board. O Diogo Camacho na rampa deixou boas indicações que poderia lutar mais taco a taco pela vitória, mas aqui no rally já não foi assim. Portanto, também não sabemos exatamente o que é que pode ter acontecido, pode ter sofrido algum problema que o estivesse a afetar. É natural que depois as rampas são muito diferentes dos rallies, ou ao contrário, as rallies são muito diferentes das rampas e há pilotos que não se adaptam tão bem. Vamos esperar, vamos deixar o piloto fazer mais alguns quilómetros a ver se consegue meter na luta pela liderança deste troféu. Deixa-me que vos diga que dentro deste carro vai uma navegadora afoita, a Carolina Santos. Daqui a bocadinho vamos ver. Quanto mais depressa ela pede. É o Pedro Melim, que tem dado boa conta do recado, tem vindo a mostrar grandes andamentos e sempre a evoluir. Fui segundo. Vamos! Sempre dá, Pedro! Vamos! Direita 5 não corta 30! Direita 5 não corta 30! Esquerda 6, 120! Esquerda 6, 120! Isso! Direita 6, 80! Direita 6, 80! Atenção, trava forte para direita 5 não corta! Trava forte para direita 5 não corta! Muito bem! Afoita. Segundo dia eu, das 2 rodas motoristas, 2 VSH, o Pedro Melim e a Carolina Santos. Paulo Nunes também fez aqui uma excelente prova, e numa curva ou outra até parecia que ia mudar de direção. Vamos ver daqui a bocadinho. Ele andou também de faca nos dentes e a mostrar grandes andamentos com este carro aqui. Vai para aqui, mas não, é para este lado. Até o adepto dizia que este rapaz veio muito bravo. O Paulo Nunes até a certa altura conseguiu incomodar a liderança do Vasco Silva nas duas rodas motrizes nos VSHs, mas mais para o fim do rally o Vasco conseguiu descolar e já não deu qualquer hipótese ao Paulo Nunes para continuar nessa luta, mas foi uma luta também bastante interessante. O Ivo Sardinha, com outro Citroën Saxo, foi 18º classificado. Também sofreu alguns problemas. Pode ser que no próximo rally seja mais competitivo e consiga se imiscuir mais na luta ou andar mais à frente. Sim, em termos de viatura, esta viatura teoricamente terá um pouco mais de potencial que os próprios Starlet. Portanto, em termos de classificação, poderá subir mais um bocadinho. Fez o Rally Vinho Madeira de Mitsubishi evolução 9, agora engrossou no troféu Iaris o Américo Gouveia, que
Na estreia nestes pequenos bólides, também ele mostrou bons andamentos. Poderá ser um elemento a contar nos próximos tempos, Humberto? Sim, naturalmente o Américo deve ter sentido falta dos cavalos que dispunha no Rally Vinho Madeira. Tal como disse para outros pilotos, o Américo precisa de aprender este carro, precisa de aprender tanto a guiá-lo como a afiná-lo. E certamente quando isso acontecer, é mais um piloto que podemos contar para lutar pela vitória neste troféu. Fecha a classificação o Narciso Andrade, navegado por Rio Madeira em Toyota Yaris. Foram os 20º classificados. E a viatura também Toyota Yaris a compor aqui a lista de inscritos e a dar também outro colorido a esta mesma lista da prova inaugural do campeonato. A Isabel Ramos acabaria por desistir, ela que também está de regresso, navegada por Rubena Gonçalves. Nos primeiros metros, quilómetros, com alguns receios, muito tempo sem competir, mas depois foi se adaptando de novo às velocidades. Mas ela acabaria por desistir por apenas um parafuso partido do braço de suspensão. Vamos ver esse momento. Está-me a fazer um barulho. Direita 4, rápida, mais 40. E tem alguma coisa na direção, Rubina? Não. Está sem pão. Cai, vá. É do carro. A Alex faz tarde. Disse-me o Ricardo Ramos que é €1,5 custa o parafuso. E por €1,5 se desiste. Outro dos desistentes de outros azarados deste rally de São Vicente foi Fernando Góes, o Elídio Sardinha, o Paulo Andrade, que nem chega a aparecer nas nossas imagens porque desistiu logo a alguns metros à frente, e o Agostinho Betancourt foi também outro dos desistentes. Vamos ouvir o que disseram os 10 mais rápidos no final do rally. Para nós uma enorme satisfação, começámos de facto da pior maneira, perdemos muito tempo, as condições eram impossíveis, mas acreditamos sempre e hoje fizemos uma prova sempre ao ataque, do início até ao fim. Nunca desmotivamos, mantivemos sempre um bom ritmo, um bom andamento e estamos muito satisfeitos pela nossa prestação. O Porto Santo? Bom, já deu para ver que os Porsche têm muito potencial, nós vamos tentar melhorar o nosso carro, ainda temos o kit R4 para montar. Fiz uma rally e consegui uma boa opção de pneus ontem à noite, com aquele dilúvio que apostei na borracha de chuva, consegui abrir bastante ao Miguel. O Miguel teve o dia todo de hoje a recuperar. Foi fantástico liderar o rally. Pode ser que seja um bom presságio para esta época. O primeiro rally com o carro, nas condições que estava, a primeira vez que faço o rally de São Vicente. Fazer aquela super especial com aquela chuva deve ter sido difícil. Sim, e além da chuva tivemos um problema em que não tinha as luzes para os lances e não os conseguia ver. Tive que corrigir 2, 3 vezes algumas curvas, perdeu-se muito tempo aí, perdeu-se muito tempo na encomiada, o final da encomiada, a primeira subida não conseguia quase acelerar. Mas foi um rally muito bom para chegarmos onde chegamos, está muito satisfeito. Temos alguns percalços, também vimos aqui que os quilómetros de testes não foram suficientes, o carro tem muito mais potencial. Como tu pensavas, estavas no final do torso, quando eu cheguei com a porta, que incrivelmente se deu, fiz parte do torso com a porta aberta. Mas os rallies são assim, temos de aprender, também claro que faltam-nos quilómetros, como falava, e temos de aprender, e terminar rallies é muito importante. É óbvio que queria um pódio, como digo, no dia do aniversário, mas aguentar os carros mais potentes, como aguentamos a parte da manhã, à tarde sei que era impossível, não podemos pedir mais, ganhamos os C2, as 2 rodas, o grupo A, acho que é tudo muito bom. Bem satisfeito, cometemos um erro logo na parte da manhã, na parte inicial, que andamos com os pneus não eram apropriados, mas prontos, erros cometem-se para aconsecar. Na parte da tarde já andamos mais ao nosso ritmo, ao que era esperado. Tive 2 problemas no carro, um fui eu e outro fui o carro, fiz uma transmissão que parti, outra fui um meio peão que eu fiz, mas de resto correu bem, estou a limpar de certa forma algumas teias de aranha que tenho dentro da minha cabeça. Tivemos um problema na transmissão, para resolvê-lo tivemos que penalizar hoje de manhã, mas a partir daí o carro portou-se bem. Tivemos uma semana complicada, a trabalhar até às tantas da manhã. Chegar aqui ao fim para nós é muito bom. Agora no fim conseguimos rodar um pouco mais próximo da demais concorrência, que é extremamente forte. Começámos o ano na posição que nós achamos que é o mais acessível para o nosso carro, que é logo a seguir aos C2, mas não somos obrigados.
Nós só tínhamos pneus mesmo para seco e eram pneus rijos, mas arriscamos tudo na parte da manhã para nos dar alguma margem para a tarde. E no final fica um apelo do Jorge Pereira a todas as equipas para que não descurem a segurança, por exemplo, do sistema ANS. Diz o Jorge Pereira, foi um sistema que evitou lesões muito maiores. Entramos em parque fechado no que diz respeito ao Rally de São Vicente, já não temos tempo para mais. Agradeço ao Filipe Pires e ao Humberto Freitas. Regressamos em maio com o Rally do Porto Santo Line. Fique bem, fique com o seu RTP.